o coração daqueles que entraram aqui tristes. Meu Deus, edifica, Deus, em nome de Jesus Cristo. Lança por terra, Deus, todo aquele que, ó Pai amado, fizeram oposição à tua palavra. Meu Deus, é o que eu te peço, repreenda todo espírito ao contrário. Meu Pai, lança por terra, em nome de Jesus Cristo. Queremos ouvir, ó Pai, somente a tua voz. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço. E manifesta a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Dizer que estou feliz por estar aqui com os irmãos nesta noite, junto também com minha família, meu pai, meu pai, minha mamãe, é assim que eu chamo, matou na saudade após 2 anos, e também do meu irmão, minha cunhada, enfim, toda a minha família que reside aqui nessa cidade. É bom rever os irmãos, muitos irmãos felizes aqui, muitas faces novas que aqui estão, mas também muitos irmãos já há muito tempo, né? Desde o ano de 2000, que eu vim congregar, não sou velho, mas desde o ano de 2000 já vim para aqui congregar com os irmãos. Então passamos aqui muitos momentos alegres, bons, especiais, e isso é maravilhoso. Eu quero convidar a igreja para a gente fazer leitura de um texto da palavra de Deus, um texto que eu sei que todos nós conhecemos, 1 Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número 18. Será o texto para a nossa reflexão aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Também deixo meu sentimento à família também do pastor Mamério, como o irmão tem falado, está ausente, questão de viagem, mas Deus conforte, console toda a família, pois tudo isso realmente é muito difícil. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18, irmãos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, irmãos: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu queria que a igreja lesse comigo esse texto. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Vamos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, visto que foi feitas as apresentações, e nós percebemos muitíssimo bem que não há aqui nesta noite nenhuma pessoa visitante, mas como eu sei que os irmãos, nós, obreiros, nós aprendemos isso, um culto evangelístico, uma palavra evangelística, e eu entendo que a palavra, a mensagem da cruz é uma mensagem que carece de ser todo instante batida, repassada ao coração da igreja. Todo crente que em toda a sua vida, em toda a continuidade da sua vida, ele se mantém se alimentando do que é essa mensagem da cruz, ele se torna um crente sólido espiritualmente, ele se torna um crente abalizado espiritualmente. Ele não é vencido por tempestade alguma, porque ele conhece a mensagem da cruz. Irmãos, o apóstolo Paulo, irmãos, servo de Deus, cuidadoso, zeloso pela obra do Senhor, ele foi um instrumento poderosamente usado pelo Senhor nos seus dias, no seu tempo, para evangelizar, para pregar o Evangelho. E Paulo tinha um cuidado muito grande, uma preocupação muito grande. Ele tinha um cuidado, uma preocupação muito grande de cumprir a
carreira que lhe estava proposta. Ele tinha uma preocupação e um zelo muito grande de não perder tempo e nunca deixar de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E essa frase que Paulo ele fala, irmãos, a igreja de Coríntios, onde Paulo ele escreve aquela carta endereçada à igreja de Coríntios, com muitas circunstâncias que estavam acontecendo naquela igreja, mas enfim, Paulo escreve com a preocupação de dizer aos irmãos que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para todo aquele que crê, poder de Deus. E nós vamos entender, irmãos, qual que é essa palavra da cruz, a qual Paulo ele fala nesse texto, e esse poder que a palavra da cruz possui, também ao qual Paulo menciona nesse texto. Irmãos, a Bíblia nos mostra, irmãos, que Deus, em seus projetos eternos, em sua sabedoria eterna, tendo o homem pecado, tendo o homem desapontado a Deus, descrito no livro de Gênesis, o homem, ele desistiu do propósito de Deus, quando ele assumiu comer, teve a ação de comer um fruto, assim juntamente com a mulher. A Bíblia mostra que a partir daquele instante, a história da humanidade teve uma nova maneira de ser. O pecado adentrou ao mundo e o homem, irmãos, começou a viver de modo destrutivo, de modo degradativo espiritualmente. Mas a Bíblia nos mostra, amados, que o Deus que conhece todas as coisas e que tem controle e domínio de todas as coisas, mesmo tendo o homem pecado e o desapontado, ali mesmo, Deus apontou uma grande redenção para a humanidade. Quando ele disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus ali revelou o seu projeto eterno para a humanidade. Enfim, irmãos, a Bíblia mostra que a história vai se passando e Deus começa a revelar como era o seu projeto. De repente Deus toma os lábios de patriarcas para apontar como seria ele. Deus toma os lábios de Moisés para dizer que ele seria um profeta semelhante a Moisés. Deus toma os lábios do profeta Isaías para dizer que ele nasceria de uma virgem. Deus também toma os lábios do profeta Isaías para dizer que o nome ele tinha, que seria maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Deus toma os lábios de Isaías e fala tantos aspectos da vida do Messias, de como aconteceria a sua vida. Enfim, amados, por causa do tempo, para a gente só entender um pouco, porque diz que seria uma reflexão para os nossos corações, mas não se preocupe, Deus vai falar conosco através desse texto. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que Deus fez questão até de revelar o lugar do seu nascimento. O Senhor fez questão até de apontar como ele andaria no meio do povo dos seus dias, que ele seria humilde, que ele viria montado no jumentinho. Ele falou tudo isso, usando os lábios dos profetas. E a Bíblia Sagrada nos registra, irmãos, nos evangelhos, que chegou o tempo da promessa de Deus se cumprir. E a Bíblia diz que ele não veio em meio a uma família nobre que existia naquele tempo. Mas a Bíblia diz que ele veio no meio de uma família que, apesar de não possuir riquezas materiais, eram pessoas que tinham uma riqueza espiritual diante de Deus. Eram pessoas que viviam uma vida piedosa diante de Deus. E diz a Bíblia que Deus olhou dos céus e escolheu uma mulher
Essa mulher despojada, desposada, ela estava aguardando simplesmente os instantes, os momentos, para assumir na íntegra o seu matrimônio. E a Bíblia diz que o anjo lhe aparece e diz a ela: salve agraciada, tu achastes graça diante de Deus. E o anjo descreve a ela, em outras palavras: tu és aquela virgem que Deus falou, tu és aquela mulher da semente que Deus falou lá em Gênesis, e Ele te escolheu para que de ti nasça o Salvador do mundo. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor cumpre a sua promessa. Eu acho interessante os aspectos da vida de Jesus, porque confronta as nossas vidas, porque qualquer um de nós faríamos tudo para os nossos filhos nascerem num lugar luxuoso. Qualquer um de nós cuidaria dos maiores requintes para os nossos filhos possuírem extremos privilégios. Mas o Deus eterno, o Deus encarnado, Ele cuidou, irmãos, de vir a este mundo. E Ele nasceu numa pacata cidade chamada Belém. E o seu berço inicial foi uma manjedoura, um local de pôr alimento para os animais, porque não havia lugar para eles. E a Bíblia diz que ali ele nasceu, ali ele foi visitado, ali, irmãos, dali ele saiu, foi morar no Egito, segundo os cuidados de Deus. Depois volta, mora na Galileia, sob os cuidados de Deus. Mas eu quero chegar a um ponto para dizer a você e a mim que Jesus, quando ele assume o seu ministério, já com 30 anos de idade, ele atrai a si alguns discípulos. Os discípulos, estando ao lado de Jesus, se sentiam gigantes na fé, se sentiam pessoas vitoriosas na fé. Aleluia. Porque quando estavam ao lado dele, eles sabiam que Jesus tinha a solução para tudo. Glória a Deus. Eles sabiam que Jesus tinha na sua mão poder para resolver todas as coisas. Aleluia. Eram os discípulos que conheciam, irmãos, o mestre andando sobre o mar. E se eu, porventura, houvesse tempestade no mar, ele levantava as mãos e dizia: peito, acalma, mar, acalma-te. E a tempestade se acalmava, porque o mestre estava naquele lugar. Mas eu preciso chegar contigo ao texto do capítulo 17 do Evangelho de João, que é um texto, irmãos, que narra a oração intercessória de Jesus feita aqui na terra. E dessa oração, irmãos, ela possui muitos aspectos carinhosos, um cuidado extraordinário de Jesus. Quando Jesus está orando ao Pai, no capítulo 17 de João, momentos antes de ele ir ao Getsemane, a Bíblia diz, irmãos, que ele começa a dizer: Pai, ó Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes de vir a este mundo, Pai, esses que o Senhor me deu, eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Ele também começa a orar ao Pai por nós, dizendo: eu peço também por aqueles, Pai, que virão a crer, que não são desse aprisco, mas crerão também na minha palavra. Aleluia. E ele começa a dizer: eu peço que o Senhor os proteja e os guarde do mundo. Jesus vai estar orando por nós. Aleluia. Jesus vai estar intercedendo por cada um de nós, dizendo: Pai, proteja os testemunhos. Glória a Jesus. Proteja-os da maldade desta terra. A Bíblia diz, irmãos, que os discípulos nunca tinham visto o mestre daquela forma.
Os discípulos nunca tinham visto ele daquela maneira. Pois a Bíblia diz, em Mateus, em Lucas, que ele olhando para os discípulos, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Ele olhando para os discípulos, ele diz: eu estou para beber um cálice que vocês não poderão beber. Em outras palavras, ele diz: eu vou pagar um preço que vocês não imaginam que eu pagarei. E a Bíblia diz, irmãos, que dali ele parte com os discípulos para o Getsemane. E ali ele passa o momento de angústia. A Bíblia Sagrada diz que ele chama três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e vai ao caminho mais distante. E diz a Bíblia que Jesus começa a orar. E a sua oração não era uma oração de Betânia. Quando ele ergueu a voz e disse: eu sei que o Senhor sempre me ouve. A oração dele não foi uma oração para o sacerdote: quero ser curado, vá, tenha a sua bênção, leve o sacrifício ao sacerdote. Não foi dessa forma. A Bíblia diz que quando os discípulos olharam para ele, o seu rosto, a seu semblante, estava decaído, ele estava aflito, ele estava angustiado, e a Bíblia diz que a sua oração era esta: eu só estou contando isso porque eu sei que você conhece, mas você precisa viver isso nesses primeiros dias do ano. Você precisa viver isso na sua vida, que você só está aqui, que eu só estou aqui porque alguém pagou o preço. Porque alguém fez outra coisa por nós. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós estávamos desgarrados, nós estávamos lançados à sorte, destinados ao inferno. Mas Jesus se levanta diante de Deus e diz: Pai, eis-me aqui, eu vou morrer pela humanidade, eu vou pagar o preço do pecado. Eu vou pagar o preço para restaurar a humanidade novamente à tua presença. E a Bíblia diz, irmãos, que para que se cumprisse as Escrituras, ele suou grandes gotas de sangue ali no Getsemane. Aleluia! Glória a Jesus! E para que isso ocorra no ser humano, é necessário que ele esteja em um profundo estado de angústia. E ele estava nesse estado de angústia. Oh, irmãos, que o nosso coração, Glória a Jesus! não se sentir vivificado em entender a mensagem da cruz. Se o nosso coração, irmãos, não se sentir acariciado por entender a mensagem da cruz, irmãos, mas nada pode modificar as nossas vidas. A mensagem da cruz é suficiente para cada um de nós. Entender a mensagem da cruz é necessário para cada um de nós. A Bíblia diz que ele estava ali, irmãos, e a sua oração era dizendo: Pai, que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E é a vontade de Deus que ele movesse pelos nossos pecados. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, irmãos, está escrito assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus prova o seu amor para com o mundo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia, irmãos, fala de diversas formas que a obra de Jesus
Jesus é a revelação do amor de Deus. Que a palavra da cruz é Deus dizendo: eu amo a humanidade. Que a mensagem da cruz é Deus dizendo para cada um dos que estão aqui nessa noite: você é importante para mim, você é especial para mim, Glória a Deus. você tem valor muito grande diante da Aleluia. Glória a Deus. A mensagem da cruz traduz isso para cada um de nós. Traduz vitória. Porque nós, irmãos, que estávamos destinados, através da obra perfeita do Calvário, nós podemos nos erguer e dizer: através do sangue de Cristo, eu posso ver a face de Deus. Aleluia. Através da Glória a obra do Deus. Calvário, eu posso ter acesso à presença do Todo-Poderoso. Glória a Jesus. A palavra da cruz é o amor de Deus. Não ande por aí com os modismos que nós ouvimos aí hoje, de alguém dizendo: Deus, o Senhor me ama, então prove o seu amor. Isso é encontro, é mentira, é modismo satânico. Deus já provou o seu amor por você, meu irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Deus já provou o seu amor por você, meu irmão, quando Ele entregou o melhor dele por mim, por você. Quando Ele fez o melhor dele por mim, por você. Deus já entregou o seu melhor por nós. Glória a Deus. Se você quiser descobrir o quanto Deus te ama, olha para Jesus. Olha para o sacrifício da cruz, olha para a palavra da cruz. Porque na palavra da cruz Deus vai estar te dizendo: eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu filho, eu tenho jeito para a tua vida. Mas a Bíblia ainda diz, irmãos, que é poder de Deus. Que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Oi, irmãos, quantos aspectos interessantes aqui falar, porque a mensagem da cruz, que é poder de Deus, e que se traduz nas nossas vidas. A mensagem da cruz é poder salvador. Quem éramos nós? Quem era cada um de nós? Eu vi um irmão, eu estava de joelho, irmão Ades. Eu queria que o irmão Ades dizendo: olha, quem eu era, como eu andava, e outros mais. Se nós chegássemos aqui, teríamos a mesma oportunidade de dizer quem éramos. Quem éramos? Mas o poder salvador da cruz, irmãos, entrou em ação nas nossas vidas. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que ele estava na casa de Zaqueu, e ele foi à casa de Zaqueu, ele próprio disse: Zaqueu, eu vou ir à tua casa, eu vou pousar na tua casa. E diz a Bíblia que Zaqueu era um publicano, roubava. Mas a Bíblia diz que quando Zaqueu está diante da salvação, quando Zaqueu está diante daquele que tem o poder de salvar, Jesus só está esperando a ação de Zaqueu para ele reagir. E diz a Bíblia que em um instante, Zaqueu olha para o mestre e diz: Senhor, tudo que eu tenho roubado, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando Zaqueu termina de falar essas palavras, o poder salvador entra em ação na casa de Zaqueu. E Jesus diz a Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aleluia. A palavra da cruz é poder de Deus, é também o poder curador. Ora, irmãos, Igreja do Senhor,
Jesus é da cura. Irmão, Jesus é da cura. Igreja, ainda tem poder de cura, Deus. Ele ainda tem poder para resolver qualquer coisa na tua vida. Ele ainda tem poder para resolver qualquer enfermidade na tua vida, meu irmão. Ele ainda tem poder. A palavra da cruz é poder de Deus para te curar também. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Atos 10, 38, que Deus ungiu a ele com unção, com poder e autoridade. E ele curava todos os oprimidos pelo diabo. E ele ainda continua curando, irmãos. A Bíblia dá um texto de uma mulher que andava encurvada. Aquela mulher até 18 anos que andava encurvada. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que ela andava debilitada, encurvada, numa posição horrível. Diz a Bíblia que o mestre encontrou ela. E era um dia de sábado. E tendo ele encontrado ela, ele chamou ela à parte e disse: filha, seja livre dessa tua. Glória a Jesus. Olha, igreja, volta a vir para os cultos, acreditando que tem poder de cura aqui para você. Aleluia. Glória a Jesus. Volta a vir para a igreja, acreditando que Jesus ainda cura a tua enfermidade. Que ele ainda repreende o mal da tua vida. É encontro de Satanás, com ensinamentos aí fora de tesouros, milagres. É mentira de Satanás. O poder de cura ainda está no meio da igreja do Senhor. A cura ainda está no meio da igreja de Deus. Aleluia. A palavra da cruz Glória a é Jesus. também poder perdoador. Quem é perdoado aqui? Quem tem esse mistério do perdão de Deus? Aleluia. Glória a Jesus. Quem percebe essa profunda graça do perdão de receber? Oh, glória a Deus. Olha quem éramos, irmãos. Miseráveis, destruídos, destinados ao inferno, mas Ele nos perdoou. O perdão dele nos traz a justiça, porque somos justificados diante de Deus. Sabe como nós somos aceitos diante de Deus hoje? Somos aceitos como justos, mas não pelos nossos méritos. Mas é porque quando Deus olha nos céus da terra e vê a mim e a você, Ele vê a marca do sangue de Jesus na minha sua vida. Glória a Jesus. E a marca do sangue de Jesus lembra o perdão que Ele deu para mim e para você. Aleluia. Glória a A Deus. palavra da cruz é poder perdoador. Oh, glória. A Bíblia diz que Ele estava na sua casa. Capítulo 2 de Marcos. E diz a Bíblia, irmãos, que de repente desceram um homem pelo meio do teto da casa. 4 amigos desceram aquele homem paralítico. E diz a Bíblia que, ao descer o homem, eu fico imaginando a cena, a situação, o desconforto, todo aquele momento, mas desceram o homem. E quando o homem chegou diante de Jesus, sabe o que é que Jesus disse para o homem? Sabe o que é que Jesus disse para ele? Jesus disse: filho, perdoados são os teus pecados. Aí a Bíblia diz que algumas pessoas que estavam ali blasfemaram, murmuraram e disseram: quem é ele para perdoar pecados? Eu cito esse texto para te dizer uma coisa, irmãos. Existem pessoas que precisam não da cura, mas que precisam do perdão de Deus. Tem pessoas que precisam não de imediato da cura, mas que precisam do poder perdoador dele para a sua vida.
E só Jesus e aquele homem sabia qual que era a sua intensa necessidade. E quando aquele homem é apresentado diante dele, mesmo vendo a sua paralisia, Jesus diz assim: filho, eu te perdoo, eu estou te perdoando. Mas a Bíblia diz que ao blasfemarem de Jesus olhou para aqueles homens e disse: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder aqui, tem poder lá em cima, de perdoar pecados, eu digo a este homem: homem, levanta-te e anda. E aquele homem saiu dali com duas bênçãos: o seu perdão Aleluia. e a cura para a sua vida. Ei! Aleluia. Se você está aqui nesta noite e está sentindo que a sua alma precisa de um perdão, e está sentindo que a sua alma precisa de um toque especial, perdoador de Deus na sua vida, eu vim para te falar isso aqui nesta noite. O poder perdoador da cruz está agindo aqui sobre a tua vida. O poder perdoador está agindo sobre a vida de cada um de nós aqui nesta noite. E a Bíblia diz assim que não há pecado que ele não perdoe. Não há pecador que ele não possa purificar. Ei, meu irmão, agradeça a Deus por você ser perdoado. Louve a Deus, porque Ele te perdoou os seus pecados. Simplesmente pela cruz. A palavra da cruz também é poder libertador. E aqui eu finalizo, irmãos, que as horas já chegaram. É poder libertador. Libertador. A Bíblia diz que havia um homem em Gadara. Aquele homem, irmãos, era um homem famoso na cidade. Mas não era famoso de uma forma boa, era famoso de uma forma ruim. As pessoas sentiam medo, eram amedrontadas, porque aquele homem vivia no sepulcro, vivia no cemitério. Perdoe. Aquele homem vivia dentro do cemitério. A história diz, irmãos, que haviam tentado prender um homem com correntes e ele havia partido as correntes. Aquele homem era carregado de uma legião de demônios. Eu louvo a Deus. Porque para libertar alguém, Jesus entra em um barco. Para libertar uma pessoa, uma cidade, Ele vence uma tempestade. Para libertar uma pessoa numa cidade, Ele manda matar 12.000 porcos, cerca de 12.000 porcos. Mas o que Ele estava interessado era em libertar uma alma que precisava de Deus. E diz a Bíblia que Ele entrou na cidade de Gadara. Ele chegou às regiões da cidade de Gadara, porque não entraram. Mas Ele chegou às regiões. E ali mesmo Ele liberta o homem. E os homens rejeitam, dizendo: não entre aqui. Mas eu fico pensando, o homem libertado, voltando para sua casa, e ele não precisava dizer uma só palavra. Apenas as pessoas olhavam para ele e podia reconhecer: Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. Ele tem poder para libertar a qualquer pessoa. Irmãos, nós estamos vivendo dias de pessoas que têm sido escravas de Satanás, de pessoas que têm sido oprimidas pelo diabo, de pessoas, irmãos, que estão envoltos de ações demoníacas. Mas a igreja de Deus é a única que tem a autoridade otorgada por Deus
pessoas. Tem libertação para você. Tem libertação para a tua vida. Tem libertação para a vida de qualquer pessoa. Glória. Jesus tem este poder. Aleluia. Amém, igreja. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero cantar um hino. Uma vozinha, tomando uma aguinha gelada, 11 de Açúcar. Mas eu sei que a igreja conhece, eu sei que as meninas conhecem. E pode pegar o microfone, pode me ajudar. É aquele hino que diz assim: a cruz do sangue